falar agora de um tema que eu também gosto muito, que são os anabolizantes esteroides, que galera da academia usa e abusa. O que são, para que servem, quais são os riscos, o que você entende que... Porque eles não estão aí à toa, né? Eles estão aí porque eles são medicamentos que eles servem alguma função para a saúde. Mas, obviamente, que quando a gente está no esporte, a gente começou a ver que as pessoas começaram a utilizar isso para outros fins. O que são essa classe de drogas anabolizantes e esteroides? Tá. Então, primeiro uma coisa que é importante que as pessoas saibam. Tudo que faz você crescer é anabolizante. Comida anabolizante, creatina anabolizante. Um anabolizante hormonal, tá? Ele vai ser um hormônio que ajuda no crescimento muscular, né? Então, e outra coisa importante, também diferente, a gente não está falando de reposição de hormônios, a gente está falando do uso abusivo super fisiológico de hormônios para atingir algum resultado, tá? Hoje as pessoas abusam muito sim dos hormônios, existem riscos quanto a isso, ela pode regular todo o eixo de produção hormonal dela, então é algo que tem que, assim... E pode não ter volta, né? Exato, você pode parar completamente seu eixo hipotálamo hipofisário testicular, você pode fazer com que seu HDL, que é o colesterol bom, vá parar em 10 e aumentar seu risco cardíaco, tá? Eu já vi um estudo, não é uma meta-análise, era um estudo que acompanhou um número de fisiculturistas ao longo da vida deles e viu que eles morriam 4 vezes mais por problemas cardíacos, tá? Por quê? Porque eles estavam usando muito anabolizante hormonal, HDL baixo, hipertrofia do coração. Então, quando a gente fala de anabolizantes hormonais, aqueles usados em academia, a gente está falando de uma pessoa que está aceitando um risco maior de morte para ficar um pouco mais forte. Tá? E até tem um negócio que você falou que é o seguinte, o que acontece quando um esporte... Você falou assim, no esporte olímpico é bom que tenha controle de doping, né? Agora, no fisiculturismo às vezes não tem, né? E a gente começa a ver o que é o extremo. E é louco, porque às vezes os juízes falam, vocês passaram, né, do ponto, assim, vocês estão muito grandes. Tá virando quase um dinossauro, né? Eu, por exemplo, a categoria principal do fisiculturismo, cara, eu acho os físicos horríveis. Eu também não então, acho. Eu tô acompanhando um pouco mais aquelas Men's Physique, ou tem entre a Men's Physique e a categoria maior, porque os caras, assim, estão pesando 140 quilos, é muito ruim. Agora, assim, se você acompanha, você vê a quantidade de fisiculturista de alto nível que tá morrendo. Tá, tem aumentado? Eu não tenho acompanhando tanto. Problemas renais e infarto. Antigamente eles morriam por conta do uso de diurético. Então, se você pegar, quando eu tinha 20 anos, eu adorava acompanhar. Aí eu via, tinha um cara chamado Andreas Manzer, que era um fisiculturista alemão muito, muito seco. Ele morreu porque ele tomou muito diurético, né? E aí hoje você vê, cara, vira e mexe, você recebe a notícia de um fisiculturista morrendo. Só que a gente tá falando de doses cavalares de hormônios, então é muito importante que a pessoa saiba que a gente não tá falando da reposição de testosterona, tampouco de hormônio que foi dado por um médico do esporte para que seu paciente cresça um pouco de volume. É só como referência, assim, o que eu li, né? Li dessas pessoas. Às vezes uma reposição pode ser meia ampola por semana, que deve ser 100 miligramas por semana, aí você me corrige se eu estiver errado. Mas eu vejo que tem gente que toma 3.000 miligramas por semana e às vezes até mais do que isso, né? E tem um fisiculturista brasileiro que uma vez, aliás, americano, foi lá para os países árabes, que estão surgindo uma nova geração de fisiculturistas patrocinadas pelos árabes, riquíssimos, pelos bilionários, e que ele voltou assustado. Ele falou, eu nunca vi uma quantidade tão grande. Então, não é que os números são grandes, eles são muito desproporcionais ao que nós entendemos como factível, né? Exato. E uma coisa que é grave é o seguinte, eles não estão usando testosterona em uma quantidade muito alta, que é o hormônio que já está no nosso organismo. Eles vão modificando a testosterona de diversas maneiras para tentar fazer com que ela dê ou maior potencial de ganho de massa, ou maior potencial de queima de gordura, né? Além disso, eles usam os hormônios tiroidianos em alta dosagem para queimar mais gordura. Eles usam um remédio para asma chamado clenbuterol para queimar mais gordura, porque o clenbuterol já está comprovado, ele causa a morte de células cardíacas. Então, o seu risco de morte cardíaca vai ser muito maior. Então, minha opinião sobre você
sobre o fisiculturista, sobre aquele cara que quer ficar gigante, usa doses cavalares de hormônios, cara, é uma grande burrada que o cara tá fazendo. Um risco enorme, né? Exatamente, ele tá entregando anos de vida pra ficar grandão. Eu gostava da era do fisiculturismo, da Golden Era que a gente fala, do Schwarzenegger. Exatamente. Físicos, harmônicos, Exato, bonitos. vê a cintura que o Schwarzenegger tinha. Hoje em dia, os fisiculturistas, todos eles são muito barrigudos. Eles são completamente definidos, né? Você tem só que ele é barrigudo. Por que ele é barrigudo? Porque os órgãos dentro dele cresceram por conta de muito uso de GH ou dos IGF-1, IGF-3, que eles estão usando hoje, não só o GH, mas como a substância que o GH faz com que o corpo produza. Aí o cara tem aquele barrigão, e ele tá seco de gordura, ele não tem gordura, mas ele tem órgãos grandes dentro dele. Que loucura, né, cara? Exato. Aí começa a ficar muito feio, né? E aí, voltando um pouquinho para performance cognitiva, será que a gente vai chegar nesse nível, né? Será que a gente vai chegar assim? Num extremismo. Cada vez tem, assim, drogas novas chegando, então você tem as drogas para o transtorno de déficit de atenção. Há um tempo atrás lançaram um antidepressivo, que teoricamente ele melhorava um pouco a cognição. Quando lançaram, eles falaram isso, depois eles retiraram isso, porque viram que não tinha muita associação realmente. Você vai ter, muito provavelmente, em breve, você vai ter psicodélicos sendo aprovados para tratamento de depressão, de transtorno pós-traumático, que podem aumentar a criatividade. Então, será que a gente vai chegar a ver uma hora de ver pessoas se dopando de maneira muito forte para que para render mais, para entregar um trabalho melhor, para passar em um concurso? Aí eu volto àquela pergunta que eu faço: será que a gente precisa testar doping mental? Porque talvez, vamos lá, as pessoas vão prestar um concurso. Tem no meio dessas pessoas, doido, que está disposto a tomar de tudo e não quer saber se ele vai morrer amanhã ou não para ganhar aquele concurso. Cara, é justo que a pessoa que não está disposta a correr risco, eu não estou falando de tomar algo controlado, estou falando de fazer igual esse fisiculturista, que é o cara extremo, entendeu? O cara então tá tomando Venvance de manhã, Modafinil à tarde, a Racetam endovenoso, no outro dia psilocibina, no outro dia e esse cara, ele tá arriscando. É justo que o cara que não quer arriscar a saúde dele fique para trás?